Era uma profecia que era fácil, porque qualquer um de nós, se viver tempo suficiente, vai ter dor de costas. É algo que vai acontecer, é algo que é certo. As certezas da vida são a morte, os impostos e as dores de costas. Aliás, algo que é constante na nossa relação com o nosso corpo é mesmo a dor. Andam assim os dois de mãozinhas dadas. E é em qualquer idade. Os bebés choram porque lhes dói alguma coisa. O chorar é a única forma que eles têm de comunicar, mas por trás daquilo deverá estar alguma dor. É só uma, se calhar, dos milhões de razões que os fazem chorar. As crianças têm aquelas dores de crescimento, que são às vezes um bocado chatas, mas são mesmo assim dores. E os adultos têm tipo todo um catálogo ou coleção de dores que parece que nunca mais acaba. É assim que é o nosso corpo, é assim que funciona o nosso corpo. E isto levanta um bocadinho aquela questão de que, se o nosso corpo é assim agora, no presente, o que é que nos espera no futuro? Como é que vai ser adiante? Como é que vai ser mais para a frente? Então vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 15. E vamos ler dos versículos 35 até 49. Primeira Coríntios 15, 35 a 49. E diz assim: Alguém, contudo, dirá: como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Deus, porém, dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, e outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, só para recapitularmos um pouco do contexto, a 1 Coríntios foi uma carta escrita por Paulo a uma igreja em Corinto. Corinto era uma cidade comercial muito rica, mas com uma diversidade cultural também muito grande, mas ao mesmo tempo era uma cidade moralmente muito permissiva. E se calhar estou a ser demasiado simpático aqui. Relativamente à igreja em Corinto, a igreja tinha alguns problemas. E se calhar, mais uma vez, estou a ser simpático demais. Se calhar eram mais do que só alguns problemas. E até ao capítulo 15, um resumo rápido do que nós temos em 1 Coríntios pode ser que haviam divisões e fações dentro da igreja, aquela questão de alguns dizerem que são de Paulo, outros de Apolo, etc. Então havia falta de unidade e foco em Cristo. Havia casos de imoralidade, bastantes casos de imoralidade. Havia muitos conflitos entre os irmãos dentro daquela igreja. Havia digamos, mau uso da liberdade cristã, aquelas questões com a comida sacrificada a ídolos, etc. E as pessoas pensavam mais em si próprias do que nos outros. Havia também problemas na ordem do culto, a desordem na ceia do Senhor, etc. E havia alguma também confusão doutrinária. Em particular, conseguimos ver isso no início do capítulo 15, ou do capítulo 15 até ao versículo 34. E então Paulo escreve não só para tentar corrigir estes erros, mas também para, de alguma forma, recentrar a igreja no Evangelho e mostrar como o Evangelho se aplica e deve ser aplicado a toda e qualquer área da vida e também chamar aquela igreja a maturidade espiritual. Portanto, num resumo muito resumido, a igreja em Corinto era uma igreja verdadeira, mas era uma igreja que talvez fosse algo imatura, que tinha alguns problemas práticos, alguns problemas teológicos
e então não estava a viver o Evangelho de uma forma consistente. E é por isso que Paulo escreve no sentido de endereçar estas questões, endereçar estes problemas, Particularmente no capítulo 15, nós vemos que alguns coríntios negavam ou distorciam a ressurreição, e Paulo responde mostrando que a ressurreição é central ao Evangelho. Não só a ressurreição do próprio Cristo, como depois, mais tarde, a ressurreição de toda a humanidade, ou de todo o homem, com H maiúsculo, leia-se. E é neste contexto que aparece a passagem de hoje, com as perguntas que são referidas no versículo 35. Como ressurgirão os mortos e com que corpo virão? Parece que a questão muda se quer de questionarem a possibilidade de ressurreição, inicialmente a ressurreição de Jesus, como agora a questão é mais qual é o corpo dessa ressurreição, como é que vai ser, como é que vai acontecer, como é que as coisas se vão processar daqui em diante. Estas seriam as próximas perguntas que Paulo tinha que responder, e são estas perguntas que Paulo responde. A primeira parte, logo imediata da resposta de Paulo, é como que, se calhar, a classificar estas questões como algo absurdas. Isto é o que vemos naquele tom do insensato do início do versículo 36. Parece que há assim uma certa ideia de que, se calhar, estas perguntas já não deviam ser colocadas. Se calhar, neste estado em que os coríntios estão, com aquilo que eles já sabiam ou já deveriam saber até aqui, estas perguntas já não deveriam acontecer. Mas ainda assim Paulo responde. Paulo vai responder a estas perguntas que eles fazem. E há 3 pontos na resposta de Paulo que eu queria destacar esta manhã. O primeiro ponto é quem dá o corpo. O segundo ponto é que tipo de corpo. E o terceiro ponto é com que base é que nós recebemos esse corpo. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto da resposta de Paulo é quem dá o corpo. E Paulo começa com uma metáfora agrícola. Ele pega no exemplo de uma semente para realçar que o que é semeado e o que é colhido é normalmente muito diferente. Pelo menos é esse o objetivo. Eu não tenho tido muita sorte com as minhas sementeiras, portanto não consigo comprovadamente dizer que é assim que funciona. Mas, na teoria, é assim que funciona. Perguntem ao Vítor que ele deve confirmar isto muito bem. Então, nós normalmente colocamos uma semente na terra e o que mais tarde nós vamos colher é muito diferente. Pode ser mais ou menos diferente, mas ainda assim é muito diferente. Nós não colocamos sementes na terra somente com o objetivo de colhermos sementes depois. Nós colocamos sementes na terra com o objetivo de colher algo diferente dessas sementes. E é isto que Paulo nos diz no versículo 37. Não é semeado aquilo que se quer colher. Há uma grande diferença entre as duas coisas. E o próprio processo que se inicia na semente tem uma particularidade. Versículo 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então a semente deixa a sua forma original, Paulo até usa a linguagem de morrer, a semente morre, para dar lugar à planta, ou o que for, que é suposto nascer dessa semente. Então a semente está numa espécie de estado de dormência, é colocada na terra e é regada, e em vez de acordar para uma segunda-feira particularmente difícil, a semente como que morre para dar lugar à planta, planta ou o que for, que tem como resultado, ou que resulta dessa semente, aquilo que for suposto aquela semente dar lugar. Isto também indica que o corpo futuro não será uma mera continuidade do corpo atual. Haverá uma transformação profunda. Haverá continuidade de identidade, mas haverá uma transformação radical. Isto é uma coisa boa, porque não faz assim tanto sentido dar continuidade a um corpo cujas costas doem, entre mil e umas outras dores que o corpo tem. Então, tem que haver transformação. Mas vamos ver mais sobre isso quando falar do ponto 2. Neste processo que se inicia na semente, há algo particularmente relevante no versículo 38. Deus, porém, dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então, nem nós, nem a semente controla o resultado do que dali virá. É Deus quem está no controlo, e o que virá a resultar daquela semente, Deus é que sabe o que é. É Deus que controla o resultado daquela semente. Ou seja, para as perguntas dos coríntios, Paulo como que coloca o foco na ação soberana de Deus
E então a resposta de como é que é possível, como é que isto vai acontecer, torna-se um bocadinho mais fácil. É Deus que vai fazer, é Deus que vai atuar. E então, como é Deus que vai fazer, não só é possível, como é certo que vai acontecer, como não há nada que tu possas fazer para evitar que isso aconteça. Então, é Deus quem dá o corpo. Não é um processo humano, é um processo de Deus. E Paulo usa a agricultura como uma ilustração que aponta claramente para a soberania de Deus acima de todas as coisas e acima deste assunto também em particular. Os coríntios e nós só temos que aceitar que Deus trabalha num patamar diferente, Deus está numa realidade, numa liga completamente diferente, e então aquilo que vai acontecer nós não temos grande controle sobre isso. Simplesmente vai acontecer porque Deus disse que vai fazer e Deus não falha, então é certo que vai acontecer e Deus não tem de forma nenhuma que nos prestar contas. Existe aquela expressão em inglês que é above my pay grade, que se calhar uma tradução livre é acima do meu vencimento, e aplica-se num contexto em que dentro de uma organização alguém não sabe alguma coisa porque não está no patamar certo para saber essa coisa. Então, aquilo que acontece neste caso é isso mesmo. Deus está claramente acima do nosso vencimento. Deus opera numa liga muito própria, Deus está numa liga só dele, e Deus não tem que nos prestar contas. Então, as coisas vão acontecer, vai acontecer, simplesmente porque Ele quer, e então é certo que vai acontecer, mas Deus não tem que nos prestar contas de forma nenhuma. É Deus a trabalhar com a sua soberania. Como é que vai acontecer? Não é assim tão relevante, porque Deus disse que vai acontecer, então não há forma nenhuma, não há nada que nós possamos fazer que vá contra aquilo que Deus diz que vai acontecer. Então, a primeira parte da resposta de Paulo é esclarecendo quem dá o corpo, e é Deus quem dá o corpo na sua soberania. É Deus que é um processo que é de Deus, não é um processo que é humano. Esclarecendo o primeiro tópico, esclarecendo o primeiro ponto, a pergunta que se coloca é: que tipo de corpo é esse? E a resposta começa com uma outra ilustração que ilustra a diversidade da criação. Há muitas carnes diferentes. E Paulo apresenta diferentes tipos de carne: homens, animais e aves e peixes, e também diferentes tipos de luminosidade dos corpos celestes: Sol, a Lua e as estrelas. Ligando com o primeiro tópico, nós temos de novo a indicação de que haverá a grande diferença entre aquilo que é semeado e aquilo que é colhido depois, ou seja, entre o corpo atual e aquilo que mais tarde será o corpo ressuscitado. E é um pouco isso que vemos nos versículos 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então há uma transformação que é radical, não é uma pequena alteração do corpo atual. É uma transformação radical. É a lagarta viscosa e algo nojenta que se transforma depois na linda borboleta. É uma transformação mesmo grande. E Paulo sabe que um corpo não se semeia. Nós sabemos que a carne não se semeia. Se a carne se semeasse, nós andávamos aí todos à caça de sementes de picanha argentina. Era isso que iria acontecer. Mas é de novo e mais uma vez aquela ideia de que o corpo atual dá lugar a um corpo novo. Um corpo que é transformado por Deus. É o repetir ou o continuar da ilustração que Paulo a ilustração ou metáfora da semente que Paulo tem vindo a elaborar, que Paulo tem vindo a construir. E o contraste entre o corpo velho e o corpo ressurreto, ou o corpo novo, é de facto muito forte. De um lado temos corrupção, desonra, fraqueza e algo que é natural. Para do outro lado termos incorrupção, glória, poder e algo que é espiritual. Portanto, é um contraste que é mesmo muito grande. Então, na ressurreição, o tipo de corpo será muito diferente do corpo atual. O corpo atual, com as dores de costas que alguns profetizam e com a sua fraqueza que lhe é natural, que faz parte desse corpo, será substituído por um corpo que não tem nada dessas coisas, não tem nenhum desses problemas. E a última comparação, ou o último contraste, como que resume todo o resto, de corpo natural para corpo espiritual.
O corpo natural é o corpo da criação, que é o corpo que nós temos agora. Mas é meio que esta coisa cheia de problemas, cheia de limitações e que nos dá algumas chatices. Nós temos que o aturar porque é o único corpo que nós temos, mas ainda assim não é de facto isto que é assim muito, muito bom e cansa-se e fica doente e depois dói aqui e acolá. É de facto um corpo que é bastante limitado no seu design, na forma como funciona. E o corpo futuro, o corpo ressurreto, não será assim. Será um corpo que não tem nenhum destes problemas. E apesar da linguagem que Paulo usa, é um bocadinho difícil nós entendermos aquilo que ele está a querer dizer. Porque um corpo que não tem nenhum destes problemas, que não tem nenhuma destas limitações, é algo que nós não conseguimos entender bem. Porque lá está, estamos demasiado habituados a ter que lidar com um corpo que é limitado. Então não percebemos o que é esta coisa de... O que é isto de nos levantarmos e não sentirmos dores nenhumas? O que é isto de nós simplesmente não nos cansarmos? O nosso corpo e a dor, ou o nosso corpo e a limitação, são coisas que andam de mãos dadas. E então, por muito que Paulo a explique, eu acho que nós só vamos perceber um dia. Só vamos perceber quando isso acontecer. De qualquer forma, mesmo que não consigamos enxergar exatamente o que será o corpo ressurreto, fica claro que a ressurreição envolve uma transformação grande. Não é só uma mera continuidade. É um corpo que é completamente diferente daquilo que nós temos agora. Então, resumo até aqui. Ponto 1, quem dá o corpo é Deus na sua soberania. Não é um processo humano, é obra de Deus. E ponto 2, que tipo de corpo? É um corpo transformado, é um corpo que é diferente daquele que nós temos hoje. É um corpo espiritual que não tem os problemas, as limitações do nosso corpo natural. E assim chegamos ao terceiro e último ponto. Com que base é que nós recebemos esse corpo? E a metáfora da semente continua. Começou na planta a ser diferente da semente, evoluiu para entre a semente e a planta haver uma transformação que é muito grande, uma transformação completa, e agora chega a algo que parece ser um exemplo prático. Adão e Jesus, ou Adão e Cristo. Versículos 45 até 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Então Paulo apresenta-nos dois homens, Adão e Jesus. E cada um deles é apresentado, para cada um deles é apresentado um conjunto de características. Adão foi feito alma vivente, é terreno e de alguma forma representa a humanidade natural. Cristo é espírito vivificante, é do céu e representa a nova humanidade. Esta questão de representação ou representatividade fica mais clara no versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Portanto, o terreno refere-se ao homem da terra, Adão, segundo o versículo 47. Os terrenos refere-se a todos os que pertencem a esse grupo, o grupo dos terrenos. Por outro lado, o celestial refere-se ao homem do céu, que é Jesus, e os celestiais refere-se ao grupo dos que pertencem a Jesus. Então Paulo aparenta não estar só a falar de dois representantes, ele parece que está a falar um bocadinho como se fossem duas humanidades completamente diferentes. Em Adão há uma humanidade que é ligada à terra, ou seja, ligada àquilo que é fraco, que é mortal, que é limitado, e em Jesus há uma humanidade que é ligada ao céu, ou seja, é ligada ao que é vivo, ao que é poderoso e ao que é eterno. Então, Adão recebe vida, Jesus dá a vida, Adão é marcado pela fraqueza, enquanto que Jesus é fonte de vida e fonte de poder. Então, em resumo, o raciocínio de Paulo é que existem dois homens que fazem uma representação de um tipo de humanidade, na falta de melhor expressão, e de acordo com o versículo 48, os que pertencem a cada um dos homens, ou os que fazem parte do grupo que cada um dos homens representa, partilham da condição dos homens, dos representantes de cada um do seu grupo. Ou seja, quem está em Adão participa na condição de Adão e quem está em Cristo participa na condição de Cristo. Isto leva-nos ao versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E é aqui que está a esperança.
Se fazemos parte da humanidade terrena, trazemos a imagem do terreno, ou seja, a imagem de Adão, e isso significa que trazemos a fraqueza, a corrupção e a mortalidade. Se, por outro lado, nós estivermos em Cristo, fazemos parte da humanidade do céu e traremos a imagem de Cristo. Ou seja, para este terceiro ponto, com que base é que nós recebemos esse corpo, depende da humanidade a que fazemos parte e quem é o representante dela. Se é Cristo ou se é Adão. E é essencial que seja Cristo. Aliás, a nossa esperança está em estar em Cristo. Confiar em Jesus, confiar nele, confiar no seu sacrifício como meio de salvação da nossa alma. E viver sem esperança é um viver que é completamente vazio. No outro dia eu tropecei numa frase de um viking, portanto isto foi em o ano 1260 ou 1270 que isto foi escrito, mais ou menos. Ele chamou-se Volsunga Saga. Eu acho que certeza que estou a estropiar o nome do homem. Mas pronto, a frase que ele disse foi: melhor lutar e cair do que viver sem esperança. É uma tradução minha, tipo tradução livre. Esta frase surge num contexto muito diferente dos coríntios. Portanto, os vikings nesta altura andavam por aí a pilhar e a matar como se não houvesse amanhã. E então esta frase era no sentido de que mais valia ir e lutar e morrer nessa batalha do que viver completamente sem esperança. Mas vamos tirar o contexto da frase ou em que ela foi escrita daqui e vamos nos focar na frase em si. A frase diz que melhor é morrer do que viver sem a esperança. E isto é verdade. Se calhar é melhor deixar de existir do que viver sem esperança, porque viver sem esperança é um viver que é completamente vazio. Portanto, a resposta à questão dos coríntios é um pouco mais complicada do que só como é que será o corpo. É uma resposta daquelas chatas, porque é uma resposta com perguntas. Não sei se vocês não gostam quando fazemos uma pergunta e por resposta chovem logo 4 ou 5 perguntas a seguir. E Paulo dá uma destas respostas que é chata, uma resposta que coloca claramente o ênfase do lado dos coríntios e coloca questões do lado deles que eles próprios também têm que responder. E são perguntas para os coríntios e são perguntas para nós. A pergunta a quem é que nós pertencemos, quem é que nos representa, Cristo ou Adão? Nós vivemos em Cristo com esperança ou vivemos em Adão e simplesmente vamos vivendo? Simplesmente vamos estando. Então, em resumo e conclusão, ponto 1, quem dá o corpo é Deus na sua soberania, não é um processo humano, é um processo que é de Deus. O segundo ponto, que tipo de corpo? É um corpo transformado, é um corpo que é diferente do corpo que nós temos hoje, é um corpo espiritual, sem os problemas do nosso corpo natural. E o terceiro ponto, com que base nós recebemos esse corpo? Recebemos esse corpo em Cristo, se e só se estivermos nele, se pertencermos a Ele. E o estar em Cristo muda tudo. A nossa esperança não está no nosso corpo que nós temos hoje, este corpo que tem várias limitações e que tem dores de costas, mas está no corpo que Deus nos prometeu dar através do sacrifício de Jesus na cruz. A nossa esperança não está em Adão, a nossa esperança está em Cristo. O nosso futuro não é definido por Adão. O nosso futuro é definido por Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de meditarmos na Tua Palavra, de abrirmos a Tua Palavra, de lermos, meditarmos nela e aprendermos mais acerca dela, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos dás a possibilidade de termos um corpo ressurreto, um corpo diferente deste corpo que nós temos agora, um corpo diferente deste corpo natural e limitado que nós temos agora, Senhor. Ajuda-nos, de facto, a olhar para Ti, para o sacrifício que fizeste por cada um de nós e a tomar esse passo no sentido de sermos de Cristo, a tomar o passo no sentido de que tenhamos acesso um dia ao corpo que Tu dás a cada um de nós, um corpo que será transformado, um corpo baseado no sacrifício de Cristo na cruz. Sê connosco em todas as coisas, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.